Final de semana chegando, sábado está bem próximo, porque hoje já é quinta-feira, isso mesmo, dia 18 de julho, e nós teremos dentro do estudo da lição da Escola Sabatina com os comentários de Ellen White, a segunda parte do tema que é História em formato de sanduíche. E este texto de hoje tem como citação o livro O Desejado de Todas as Nações, página 250. Os filhos de José estavam longe de reconhecer a obra de Jesus. As notícias que chegavam até eles sobre as coisas que ele estava realizando os enchiam de admiração e espanto. Ouviram que dedicava noites inteiras à oração, que durante o dia era oprimido por grande quantidade de gente e que não tirava tempo suficiente nem para comer. Os amigos achavam que ele estava se consumindo por seu incessante trabalho. Não conseguiam explicar a atitude que tinha para com os fariseus e alguns receavam que sua mente estivesse ficando desequilibrada. Isso chegou aos ouvidos de seus irmãos, bem como a acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Tiveram que enfrentar a profunda infâmia causada por seu parentesco com Jesus. Tinham conhecimento do tumulto que suas palavras e obras ocasionavam e não somente se preocupavam com as ousadas declarações dele, mas também ficavam indignados com a acusação que fazia aos escribas e fariseus. Resolveram persuadi-lo ou constrangê-lo a deixar esse método de trabalho e induziram Maria a se unir a eles, pensando que, em vista de seu amor por ela, conseguiriam convencê-lo a ser mais prudente. Eles aqui, com certeza, também não haviam entendido até então o ministério e o motivo pelo qual Jesus estava percorrendo toda aquela região, falando do Pai, de seu Pai Celeste. E agora, mais um texto do livro Desejado de Todas as Nações, agora páginas 253 e 254. Nós lemos: quando Jesus estava ensinando o povo, os discípulos trouxeram a notícia de que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora e desejavam vê-lo. Ele sabia o que estava no coração deles e respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Relato que está em Mateus 12, dos versos 48 a 50. Todos os que recebessem a Cristo pela fé estariam ligados a Ele por um laço mais íntimo que os de parentesco humano. Eles se tornariam um com Cristo, como Ele era um com o Pai. Crendo em suas palavras e as praticando, sua mãe se relacionava de forma salvadora e mais estreita com Jesus do que pelo parentesco natural. Seus irmãos não recebiam benefício algum de sua relação com ele, a menos que o aceitassem como Salvador pessoal. Olha só, nada do que nós fazemos, nada do que temos ou cargos, quem sabe, na igreja, na sociedade, nos qualifica a sermos salvos, senão pela graça de Cristo. E o último texto vem da meditação Nossa Alta Vocação do dia 18 de novembro. E o texto diz assim: aqui e ali, um indivíduo, membro de uma família, é fiel às convicções de sua consciência e compelido a ficar sozinho. Torna-se distinta a linha de demarcação. Uns se firmam na palavra de Deus, outros nas tradições e dizeres dos homens. A paz dada por Cristo a seus discípulos e pela qual oramos é a paz que nasce da verdade,
uma paz que não deve ser extinta por causa de divisões. Externamente pode haver guerras e conflitos, ciúmes, invejas, ódios e contendas, mas a paz de Cristo não é aquela que o mundo dá ou arrebata. E assim encerramos o nosso estudo de hoje. Inclusive, hoje tivemos a segunda parte deste tema, história em formato de sanduíche, e vemos que Jesus, assim como nós, sofreu pressão de todos os lados, tentando nos sufocar, tentando fazer com que a gente desista de seguir a Cristo, como tentaram fazer com que Jesus desistisse de seu ministério. Mas o poder do Salvador é muito maior. Então, se firme nele, se apegue a ele e tudo mais, com certeza, ele o fará. Amanhã teremos, então, o nosso estudo adicional, nessa sexta-feira, do tema principal da lição de número 3, que é controvérsias. Te espero, então, mais uma vez, amanhã.